Olá, aluno! Seja bem-vindo ao curso DNA de Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo Volante e hoje estudaremos os meios de intervenção na propriedade, mais especialmente a desapropriação. O nosso Estado não é um Estado completamente intervencionista, como um Estado comunista, mas também não é um Estado somente liberal, em que não intervém na propriedade. O Estado brasileiro é um Estado social liberal. É esse o modelo que prevê a Constituição. Ele garante a liberdade de livre iniciativa, garante o direito à propriedade, mas ao mesmo tempo ele garante a função social da propriedade, ele garante o cumprimento de necessidades mínimas da dignidade da pessoa humana, do direito à vida, liberdade, propriedade e assim vai. E para equilibrar essas duas coisas, ele prevê, por exemplo, no artigo 170, uma série de garantias tanto para aquele que é o proprietário, mas também para aquele que depende de uma intervenção do Estado em razão de uma vulnerabilidade. Vamos ler juntos o artigo 170 da Constituição. Vamos lá. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios, e aí destacamos dois aqui: a propriedade privada e a função social da propriedade. Muito bem, percebam aqui que ele, ao mesmo tempo, garante essa propriedade privada, mas garante a função social. O que é essa função social da propriedade? Em resumo, é a necessidade que o Estado tem de exigir das pessoas que não só explorem, usem, gozem, colham frutos da sua propriedade, mas também usem essa propriedade para um fim coletivo, para um interesse público. Não basta que você pegue um terreno, feche o terreno com tapumes e ali deixe o mato crescer, criando ratos, o pessoal jogando entulho no seu imóvel. Por quê? Porque isso vai afetar outros, vai afetar a coletividade. Não, mas a minha propriedade eu uso do jeito que eu quiser. Não. Você vai usar a sua propriedade desde que isso não cause prejuízo para outras pessoas. Então, o Estado vai ter uma série de mecanismos para intervir na propriedade para garantir esse interesse público, o interesse dessa coletividade. E a desapropriação é um desses mecanismos que o Estado tem. Supremacia do interesse público sobre o particular. Mas não adianta dizer que a desapropriação ou a servidão administrativa, as limitações administrativas, tombamento, são modos de violação de direitos constitucionais. Porque esses meios de intervenção já estão previstos na Constituição. Então não dá para alegar a inconstitucionalidade de algo que está na Constituição. É como o pedágio. O pedágio é previsto na Constituição. Então não dá para falar que o pedágio é inconstitucional porque fere o direito de ir e vir, se o pedágio está na Constituição. Ele é uma regulamentação desse direito. Assim como qualquer outro direito fundamental, sofre limitações, tanto pela própria Constituição, ou quando a Constituição assim autorizar, pela lei. E a desapropriação desses casos. A própria Constituição prevê a necessidade e traz dispositivos sobre a desapropriação, mas também a lei vai regulamentar essa intervenção. E tanto no Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, quanto o Código Civil também trazem dispositivos sobre a desapropriação e sobre a função social da propriedade. Tá certo? Muito bem, passamos então a estudar a desapropriação. O conceito de desapropriação está ligado a uma transferência compulsória da propriedade de um particular para o Estado ou seus delegados. Seus delegados. Eventualmente, o Estado pode, por meio de concessão, transferir o uso de um bem público para um particular. Então, se por lei foi transferida o uso, a concessão de uso desse bem para um particular, ele também vai poder fazer essa desapropriação. Então,
é a transferência compulsória de propriedade de um bem de um particular para a administração pública ou por meio de um de seus delegados, mediante indenização. Sempre há indenização, seja uma indenização prévia, justa em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, que a gente vai ver em qual situação cabe cada uma dessas indenizações. Lembrando que existe a figura do confisco. É previsto o confisco na Constituição, e a diferença da desapropriação para o confisco é exatamente de que não cabe indenização. Mas a ideia de confisco, ela está ligada a uma área que é utilizada para plantação ilegal de psicotrópicos, trabalho escravo, e aí o Estado, de uma forma sancionatória, vai confiscar esse bem. A desapropriação não. Ela também transfere compulsoriamente a propriedade, mas mediante o pagamento de indenização. Tá bom? A primeira forma de desapropriação que nós chamamos é uma desapropriação ordinária ou por interesse público, em que o Estado, por interesse público naquele imóvel, e lembrando, eu vou dar exemplos geralmente como imóvel, mas é possível a desapropriação também de bens móveis. Não é comum, mas é possível. Mas, especificamente o bem imóvel, então o Estado vai transferir esse bem imóvel por interesse público. Essa ideia de interesse público, ela vai se subdividir em três. O interesse público pode ser por necessidade pública, o interesse público pode ser por utilidade pública e o interesse público pode ser por interesse social. São conceitos, a princípio, muito parecidos, pelo menos os termos deles, mas na prática são diferentes. Percebam, essa desapropriação ordinária ou por interesse público, quando nós falamos de necessidade pública, é alguma coisa que é imperiosa, é importantíssima para o Estado, para o cumprimento do seu papel. Seja na área da saúde, educação, segurança. Então imaginem que um bairro que não tem delegacia apresente um alto índice de criminalidade. Nesse caso, o Estado precisa construir uma delegacia, precisa criar uma delegacia naquele bairro. Ele não tendo nenhum espaço público para isso, nenhum terreno público, nenhum prédio público que ele possa fazer isso, o que ele faz? Decide desapropriar um imóvel e assim criar a delegacia ali. Isso também valeria para uma escola, para um hospital, qualquer coisa nesse sentido. Então, o Estado fala, por necessidade pública, que é uma razão de interesse público, desaproprie você e vou te indenizar. Muitas vezes o decreto de desapropriação é também chamado de decreto expropriatório. Expropriação ou desapropriação são sinônimos. Então lá no decreto expropriatório vai constar essa menção de que há a necessidade de criação de uma delegacia e há a necessidade pública e por isso o imóvel vai ser desapropriado mediante indenização. A utilidade pública, que é uma segunda forma de interesse público, ela não é imperiosa, não é uma coisa extremamente necessária, mas ela causa comodidade, conforto para o cidadão administrado, porque o fim último da administração, é claro, é o cidadão administrado. Então, neste caso, é uma comodidade para a coletividade. Por exemplo, o alargamento de uma via pública. Vai duplicar uma avenida, uma rodovia. Não é uma questão, nossa, se não fizer, a população fica sem atendimento. Fica só com uma via, mas com trânsito maior, dificuldade de locomoção. Se você fizer o alargamento, melhora bastante. Ou então a criação de um estádio municipal e o município decide desapropriar um terreno para a criação desse estádio. É efetivação do direito ao lazer, mas é algo que o Estado já tem de outros modos o fornecimento desse direito. Tá bom? E a última forma é a desapropriação por interesse social, que também é interesse público. Mas o interesse social está ligado à edificação de casas populares. Então, quando nós falarmos de uma desapropriação que pode ser de um terreno para construir casas populares, ou que é comum nos grandes centros urbanos, um prédio que lá está abandonado, e aí vem o município e desapropria para fazer ali apartamentos populares.
nós estamos falando de desapropriação por interesse social, o interesse público, tá certo? Bom, quando se tratar de qualquer uma dessas três formas, necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, que se completa o interesse público, o Estado não só pode fazer a desapropriação, mas ele terá que indenizar. E segundo a Constituição, o artigo 5º da Constituição, ele vai trazer a ideia de que tem que ser a indenização prévia, justa e em dinheiro. Vamos dar uma olhadinha no slide, olha só. O artigo 5º, inciso 24, estabelece: a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação, por necessidade ou utilidade pública, ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados casos previstos nesta Constituição. Percebam duas coisas aqui. Primeiro, algo que eu disse agora há pouco. A Constituição garante a desapropriação, então não dá para falar em inconstitucionalidade de algo que a Constituição prevê. E segundo, que a lei vai disciplinar este procedimento. E o que nos interessa também aqui nesse detalhe é o seguinte: é que a indenização será prévia, justa e em dinheiro. O que significa isso? Prévia, porque quando iniciar o processo de desapropriação, o ente público vai ter que depositar o que a gente chama de depósito prévio. Esse depósito prévio é já no início do processo, porque a administração vai apresentar um valor para o cidadão administrado. Se ele recusar, inicia uma ação de desapropriação. E a administração pública tem que depositar este valor previamente em juízo, para garantir a emissão provisória na posse. Então, a indenização tem que ser prévia, tem que ser justa. O que significa isso? Que o valor deve corresponder a outro imóvel que ele possa comprar com as mesmas características daquele que está sendo desapropriado. Houve muita discussão, e aí prestem atenção para o exame de ordem, de entes, como alguns municípios, que queriam desapropriar imóveis e queriam pagar o valor do valor venal do imóvel, que é aquele valor cobrado para IPTU. Mas se houver uma discrepância muito grande entre o valor do IPTU, no valor venal dele, e o valor de mercado do imóvel, prevalece o valor de mercado do imóvel. Isso vai ser discutido num processo de desapropriação e vai ser necessária uma perícia, a não ser que o valor venal corresponda ao valor do mercado. Mas ele tem que ser um valor justo, que seja o suficiente para comprar outro imóvel com as mesmas características. Tá bom? Então, prévia, justa e em dinheiro. Está falando que não vai ser pago em títulos da dívida pública, por exemplo. Vai ter que ser depositado isso em juízo, o valor. Tá bom? Muito bem. Mas existe uma segunda espécie de desapropriação. Além da desapropriação que acabamos de explicar, que é a ordinária por interesse público, existe uma segunda espécie de desapropriação, que é chamada de extraordinária. Extraordinária porque ela não é comum, não foge, ela foge um pouco à regra, ela não é usual. Então ela é chamada de desapropriação extraordinária ou sancionatória, ou por inconstitucionalidade, porque ela tem essa característica. Ela é uma sanção por algo que você fez de forma inconstitucional. Não é inconstitucionalidade da administração, é do cidadão administrado. Que inconstitucionalidade é essa que o cidadão administrado pratica, que leva ele a ter o imóvel desapropriado? Porque lá na primeira forma, ordinária, por interesse público, o cidadão administrado não fez nada de errado. Era só interesse público da administração. Mas aqui ele fez. Lembra no início desta aula que eu falei? A função social? Se você não der função social à propriedade, ao seu imóvel, você pode ser desapropriado. É verdade que a administração pública possui outros mecanismos para tentar garantir essa função social, inclusive o que chamamos de IPTU progressivo. Ele vai aumentando as alíquotas do IPTU para fazer você edificar naquele terreno abandonado e que não interessa para a administração. Mas se mesmo com IPTU progressivo e outras sanções a pessoa não edificar, aí o que pode acontecer é a administração decidir transferir a propriedade compulsoriamente para ela mediante indenização. Mas, professor, então quer dizer que ele vai levar vantagem? Ele está sendo desapropriado e vai ganhar por isso?
Ele vai ser indenizado porque não é confisco, como eu comentei. Tem que haver indenização. No entanto, a indenização não vai ser prévia, justa em dinheiro, pelo menos não completamente. Essa indenização vai ser em títulos da dívida pública, resgatáveis em até 10 anos, se for um imóvel urbano, e em títulos da dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos se o imóvel for rural. Tudo bem, vai ser justo, vai ter que se calcular o valor deste imóvel, até por perícia se for necessário. Mas não é um valor que vai ser depositado previamente em dinheiro. A indenização é em títulos da dívida pública, se urbano, e em título da dívida agrária, se o imóvel for rural. E 10 ou 20 anos, dependendo se é urbano ou rural. Então, é uma forma de sanção ao proprietário que não cumpre a função social dele. Diferentemente da primeira, em que a indenização era prévia, justa em dinheiro, porque ele não cometeu nenhuma ilegalidade. Mas a administração tem interesse ali, ou por uma necessidade pública, utilidade pública, ou interesse social. Muito bem? É isso. Deixem seus comentários. Abraços e até mais!